Olá, a gente vai começar a resolver então as questões. E dessa vez a gente vai resolver duas questões, porque o nosso objetivo aqui é que você compreenda como que dentro da mesma prova você vai identificar questões com o mesmo assunto, mas com nível de dificuldade diferente. É daí que vai vir então a teoria de resposta ao item que a gente comentou antes. Pessoal, nesse caso, são duas questões da mesma edição. Então, são da edição de 2022, da reaplicação. E a gente vai usar nas duas sempre o mesmo procedimento de resolução. Nessas duas e em todas as outras questões que você vai encontrar aqui no material. Isso para que você pegue um jeito de resolver as questões. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz no momento de resolução de questão é passar os olhos por ela e dar uma olhada na referência. Então, você passa os olhos, não faz a leitura inicial do texto, dá uma olhada em título, Lobo que não é mal, e na referência, Ferrarese e Júnior. A gente vê que não é um autor literário, pelo menos não é um autor literário conhecido. Então, provavelmente não é uma questão de literatura. Aí a gente vai para o enunciado em si. Esse texto de divulgação científica já contou para a gente, né, o sistema textual, o gênero textual, utiliza como principal estratégia argumentativa A. Então, é uma questão sobre estratégia argumentativa. À medida que você vai ganhando familiaridade com o modelo de questão do Enem, você vai perceber que também é legal você passar os olhos pela primeira palavra ou pelo início das alternativas. Então, ó, sedução, comoção, intertextualidade, chantagem, intimidação. O que será, dentre essas opções, que a gente vai encontrar nesse texto? Agora sim, a gente vai para a leitura do texto, porque agora que você for ler o texto, você já vai procurando a estratégia argumentativa que for utilizada. Então, vamos ver. A primeira coisa a saber é que o guará não é, na verdade, um lobo mau. Embora seja maior caníneo silvestre da América do Sul, sua espécie é de difícil classificação. Alguns cientistas dizem que é parente das raposas, outros que é parente do cachorro vinagre sul-americano. Mas, de lobo mesmo, ele não tem nada. Além disso, é um animal onívoro. Porém, em algumas regiões, sempre fiquem atentos quando termos adversativos aparecerem, a sua dieta chega a quase 70% de frutas, e especialmente da lobeira, uma árvore típica das savanas brasileiras que contribui para a saúde do animal, prevenindo um tipo de verminose que ataca os rins do guará. O lobo-guará é um animal perigoso ao homem. Não existe nenhum registro em toda a história de um guará que não é um lobo, um animal perigoso ao homem, tá? Não existe nenhum registro em toda a história de um guará que tenha atacado uma pessoa, mas ainda assim são vistos como maléficos. Por quê? Então, o próprio autor faz um questionamento. Porque em ambientes degradados, o lobo para sobreviver, acaba atacando galinheiros ou comendo aves que são criadas soltas. Com a desculpa de proteger sua criação, então eu uso o termo aqui desculpa, né? Coloca proteger criação entre aspas, pessoas com baixo nível de consciência ecológica acabam matando os animais. Se não bastassem a matança e a destruição de ambientes naturais, o lobo-guará ainda apresenta grande índice de morte por atropelamento em estradas. O fato é que o lobo-guará precisa de nós mais do que nunca na história. Então, olha, é um texto sobre o lobo-guará, está mostrando que ele não é um lobo mau, está mostrando que ele sofre com o ataque humano, e a questão quer saber qual estratégia argumentativa esse texto usou. Então, ó, ele usou sedução, mostrando o lado delicado e afetuoso. Poxa, nada a ver, anular. Ele tentou comover o leitor, relatando a perseguição que o animal sofre constantemente pelos fazendeiros com baixo grau de instrução. Percebam que no texto o autor ele não usa essa questão de baixo grau de instrução também, né? Ele usa um baixo grau de consciência ecológica, que é diferente. Intertextualidade, buscando contraponto numa famosa história infantil confrontada com dados concretos e fatos históricos. Para o autor despertar o nosso interesse pelo texto e levar a gente a perceber que o lobo-guará precisa de proteção, ele usa a ideia do lobo mau lá da Chapeuzinho Vermelho. Então, essa foi a estratégia argumentativa, dialogar com outro texto para desconstruir a ideia de que o guará é um lobo mau. Então, essa letra C é a nossa alternativa correta. Mas vamos ver as outras. Sempre tentem anular as outras. Chantagem, modificando a verdadeira índole do lobo-guará. O autor tenta chantagear-nos? Não.
Intimidação, explorando os efeitos de sentido desencadeados pelo uso da palavra como matança, perigoso, ou seja, o autor tenta nos intimidar? Também não. Então, dentro desse texto, esse autor, que inclusive foi meu professor na faculdade, ele tenta, por uma estratégia intertextual, fazer com que o leitor perceba que o lobo-guará, na verdade, precisa ser protegido. Agora vamos olhar essa outra questão aqui, que é de mesmo teor, tá? Você vai fazer a mesma coisa, ó. A criança e a lógica, passa os olhos pelo texto, tá na revista Crescer. Não é um texto literário, provavelmente. O texto cita a opinião de uma psicóloga como estratégia argumentativa para. Então, aqui, ele é estratégia argumentativa de novo, do mesmo jeito que na questão anterior, só que relaciona especificamente com a opinião da psicóloga. A opinião da psicóloga nesse texto é uma estratégia para quê? Ou seja, para que a opinião da psicóloga apareceu? Para explicar, para apresentar dados, para gerar efeito de credibilidade, para justificar a natureza, para ajudar os adultos? Só pelas alternativas eu imagino que você já levantou uma hipótese aí, mas vamos ler o texto, tá bom? Então, olha lá. Uma menina vê a foto da mãe grávida e ouve a seguinte explicação: Você estava na minha barriga, filha. Imediatamente a criança chega à incrível conclusão: Mamãe, então você é o lobo mau? A partir dos 2 anos, a criança começa a dominar as palavras, mas sua lógica, que difere da do adulto, surpreende os pais pelas associações. Para uma psicóloga infantil, ó, é nisso que a gente tem que se focar. Esse raciocínio se explica pelo fato de que a lógica nos primeiros anos de vida é primitiva e rígida. Não admite que para a mesma questão existem várias possibilidades. Quando a mãe diz que vai chegar em casa à noite, a criança não compreende, porque afinal a promessa ainda não foi cumprida se já está escuro. Ou se ela já ouviu que as pessoas morrem quando estão velhinhas e de repente acontece de alguém próximo perder a vida ainda jovem, ela pode custar a se conformar. O importante é falar a verdade e ter paciência. Com o tempo, as crianças percebem que um fato pode ter mais de uma explicação e vários fatos influenciam uma mesma situação. A lógica vai assim aprimorando-se e ficando mais próxima da do adulto entre 5 e 6 anos, afirma a especialista. Então, tudo isso foi o que a psicóloga explicou dentro do texto. Gente, para que esse texto trouxe essa opinião dessa psicóloga, então? Para explicar as associações inesperadas das crianças? Será que citou a psicóloga só para explicar as associações ou é mais do que isso? Considerando estratégia argumentativa, é mais, porque a explicação ela se relaciona à exposição, não à argumentação. Para apresentar dados científicos sobre a falta de lógica na infância, quando a psicóloga fala, ela não vem apresentar esses dados, não é para isso que ela foi citada no texto, para gerar efeitos de credibilidade às informações apresentadas. A psicóloga é citada para mostrar uma sustentação ao fato mostrado aqui na questão. Então, é para isso, para gerar esse efeito de credibilidade. É o argumento de autoridade que a gente usa, né? O termo argumento de autoridade, quando você cita uma autoridade para sustentar, ajudar você a sustentar ali a sua tese, a sua argumentação. Justificar a natureza rudimentar do raciocínio infantil, ó, de novo, mesmo parâmetro da letra A, tá vendo? Explicar e justificar. E não é para isso que a psicóloga foi chamada no campo das estratégias argumentativas. Ajudar os adultos na interlocução com as crianças, essa é mais fácil de anular, né? Essa psicóloga, ela não está se dirigindo ao adulto para ajudá-lo, e se estivesse, isso também não era no campo da argumentação, era no campo da injunção. Então, pessoal, essa questão aqui, ela exige um conhecimento das estratégias, como essa anterior também exigia, e essa questão aqui, ela exige que você não confunda o teor da fala dela. Então, o teor da fala dela pode se relacionar à exposição, mas a questão é que você relacione a fala dela à estratégia argumentativa do texto como um todo. Então, tem esse detalhe a mais para você prestar atenção. Então, são duas questões de estratégias argumentativas, só que elas vão exigir uma mobilização de conhecimentos em níveis diferentes.